paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Mais um dia, né? Pela graça de Deus. Mais uma noite aqui com a palavra de fé para meus irmãos, da parte de Deus. Amém? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Lucas 8, onde fala sobre a família de Jesus, né? E está escrito assim: E foram ter com ele, sua mãe, seus irmãos, e não podia se aproximar dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Então lá foram na tua mãe e teus irmãos, que queria ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe: Minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executa. Glória a Deus. Palavra, né? Maravilhosa, palavra forte. Se fosse no dia de hoje que um de nós chegasse para alguém e falasse que a gente não ia poder visitar não, que a gente ia à casa do Senhor, ou fazer um culto por Senhor, ou sair para pegar a palavra de Deus, muitos iam até se chatear, né? Se aborrecer. Mas Jesus, Ele tem poder para tudo, para falar todas as coisas. No meio da multidão, pregando para multidões, né? Pregando para muitas pessoas. Vieram a família dele, né? Que ele se considerava a família de Jesus. A mãe, o pai, os irmãos, ou a mãe e os irmãos, querendo chegar perto do mestre, né? De Jesus. E ele mesmo falou que quem é meus irmãos, quem é minha mãe, quem é os irmãos dele, a mãe dele, os parentes dele, são aqueles, né? Que está perto dele, que leva a palavra dele, que executa a palavra dele. Então, Jesus está falando que todos nós somos filhos, todos nós somos parentes, todos nós somos irmãos. Até o próprio Jesus, ele não separou, né? A própria família não parou o que estava fazendo para dar atenção aos irmãos e à mãe. Ele continuou pregando, né, a palavra, ensinando. Não deu essa exclusividade para a mãe e para os irmãos, porque a multidão ali que seguia ele, que estava ouvindo a palavra dele, que é a família dele. Então Jesus está dizendo para mim e para você hoje, que a gente que está com ele, levando a palavra dele, junto com os irmãos, em comunhão com os irmãos, falando de Jesus, nós somos uma família em Cristo, somos irmãos em Cristo. Não, Jesus ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos, todos para ele é filho, todos nós para ele é filho. Então somos servos de Deus, somos irmãos, sim, somos uma família em Cristo. Muitas vezes, meu irmão, a gente, por ser de uma congregação, não se junta com outro irmão, né? Às vezes tem essa separação. Você congrega em uma igreja, um irmão te chama para ir visitar a igreja dele, ele não pode porque o pastor não deixa, o líder ali não deixa. Às vezes o que você aprende lá na igreja que você congrega, o pastor lhe orienta a você não escutar de outra congregação, ouvir de outro irmão, e isso tudo é uma grande bobagem, porque somos irmãos em Cristo, somos uma família, temos que andar em comunhão, temos que andar juntos, sim, temos que falar de Jesus um para os outros, dividir as experiências, né? Deixar essa divisão, essas bobagens de um irmão não poder falar com o outro o que acontece lá na sua congregação, as experiências. Então isso é a doutrina do homem, ensinamento do homem, porque Jesus ele estava aqui, meu irmão, pregando para a multidão, e ainda assim que era a mãe, os irmãos, ele não parou, ele não deu credibilidade à família para poder largar quem ele estava lá falando para aquele povo. Então assim, nós que somos servos de Deus,
Temos que ter essa união um com os outros, sim, né? Temos que levar a palavra de Deus, tem que falar mesmo de Deus para as pessoas. Temos que ser unidos, sim, na presença de Deus. Não tem que ter divisão, não tem que ter intrigas, não. Tem que ser, a gente tem que ser unido, sim, porque servimos a um Deus único. Deus é um só. O que muda, meus irmãos, é as doutrinas, né? Os ensinamentos do homem é que muda. Aí a gente, assim, eu não tenho problema nenhum em visitar uma congregação, um irmão me convidar para ir para um culto e ir na igreja dele, eu vou, não tenho problema nenhum com isso, porque meu pé não é firmado só em um lugar, eu não fico ali só em um lugar, eu vou aonde Deus me manda ir, aonde eu sou tocada para ir, ouvir a palavra dele, eu sou livre para ouvir, para ir aonde eu quero, na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes tem, né, essa divisão entre irmãos. E aqui é um grande ensinamento, né, da parte de Jesus, para mim e para você. E a gente tem que, às vezes, largar essa bobagem de lado, deixar essa doutrina, porque isso é doutrina de homem. Esses ensinamentos aqui que a gente não pode visitar outra congregação, não pode estar com um irmão. Jesus aqui andou com 12, com ele, ensinou 12. Nem por isso a multidão não deixou de seguir. A multidão seguiu, acompanhou Jesus, né? Ele, mesmo ele tendo escolhido os 12, a multidão, onde Jesus ia, a multidão acompanhava. Não tinha acepção de pessoa, não tinha aquela... Quem quisesse escutar a palavra de Deus, ia, escutava. Quem quisesse ouvir a pregação dele, ouvia. Então, por que entre nós, irmãos, tem que ter essa divisão, né? Isso é uma grande bobagem, porque quando chegar naquele dia, meu irmão, vai ter, né, a separação de quem serve, de quem não serve, de quem é de verdade, né? Então, assim, medite na palavra, em Lucas 8, que você vai ver o que Jesus está falando. Tem muitos ensinamentos aqui da parte de Jesus para mim e para você. Amém? Deus abençoe vocês, que a palavra tenha abençoado a vida de cada um. E a cada dia a gente tem que se aprofundar mais, né, na palavra de Deus, buscar mais conhecimento da parte dele, fazer o que está na palavra, né, obedecer o comando do Senhor Jesus, estar ligado nas coisas de Deus, viver em oração, orar sem cessar, né? Como a palavra de Deus diz, que a gente tem que orar sem cessar, a gente tem que vigiar e orar, a gente tem que orar o tempo todo. Primeiro a gente vigia, depois a gente ora. E temos que seguir, né, a vida com Cristo, aprendendo com a palavra de Deus, servindo, levando o evangelho, pregando a palavra de Deus, ajudando uns aos outros, orando um pelos outros, né? Intercedendo pela vida do irmão, sim, largar de bobagem, né? E o importante é Jesus. O importante é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Deus que tem para nós, para nossas vidas. Temos que obedecer, andar assim na obediência e servir a Deus de verdade. Que o verdadeiro servo de Deus, ele tem que ser obediente, sim. Tem que viver, sim, em oração, em santidade, sim, com o Senhor Jesus. E a cada dia a gente tem que pedir entendimento da palavra a Deus, tem que pedir os entendimentos, sabedoria. Deus, ele dá, tudo que a gente pede a ele, ele dá, tudo que a gente busca nele, a gente encontra, né? Deus, ele está aí, todos os dias aí, esperando de mim e de você, a nossa oração, as nossas súplicas. Deus está com os ouvidos dele ali, atento ao nosso clamor, ele está com os olhos sobre nós, vendo o que a gente está fazendo para ele e o que não está, vendo o que é verdadeiro e o que não é, aquele que serve e aquele que não serve. Então não adianta, né, a gente falar que serve, que está na obediência, falar da boca para fora. Temos que praticar o que está na palavra. Amém? Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Que o Senhor, que vocês venham meditar na palavra de Deus,
né? Que venha buscar entendimento da parte de Deus, porque a palavra de Deus, a palavra ela liberta. Aqui está aqui, tudo que a gente precisa, a gente busca aqui na Bíblia, através da palavra do Senhor. Então não tem como você se enganar, né, meu irmão? Jesus abençoe sua vida, sua noite, abençoa sua casa, sua família, que nesta noite o Senhor Jesus possa te visitar, possa falar com você em sonho, possa te dar revelação, possa abrir os teus olhos espirituais, que Ele possa fazer o milagre na sua vida. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Jesus abençoe.